É com muita alegria que nós apresentamos nesta manhã a pregadora que vai nos trazer a mensagem. Ela foi convidada e com muito carinho aceitou. Ela é bastante conhecida aqui em nosso meio. Ela é membro desta igreja. Ela é professora da classe Palavra em Ação, juntamente com o irmão Naelto e a Carol. E a irmã Andréa Scherfan, ela é muito preparada na vida secular. Ela é professora de seminário, ela é arqueóloga, mas ela gosta de ser apresentada como serva do Deus Altíssimo. Então, eu vou convocar aqui à frente a serva do nosso Deus, a irmã Andréa Scherfan, para falar ao nosso coração nesta manhã. E eu vou pedir à igreja que se ponha de pé novamente. Nós vamos interceder a Deus por ela, para que ela seja usada como a boca do Senhor nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome, engrandecemos a ti, porque o Senhor chama, o Senhor prepara e o Senhor envia. Nós te louvamos, Senhor, pela grandeza da tua santidade. E neste momento, Senhor Deus, nós estamos intercedendo pela vida da tua serva e pedindo a ti, Senhor Deus, que ela seja a boca do Senhor nesta manhã para falar à tua igreja. Usa a tua serva poderosamente, que a palavra do Senhor seja transmitida com intrepidez, com autoridade, através do teu Santo Espírito. Usa a tua serva nesta manhã e fala à tua igreja através dela. Nós te louvamos e te pedimos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Eu não vejo meu colega de classe aí, o Naelton, mas eu vejo a Carol. Né? Eu fiz questão de que falasse dos meus colegas, eu não estou na classe, na frente da classe sozinha, mas somos um trio lá. E de vez em quando algum aluno também se aventura, né? No prazer de lecionar. Já tivemos o Douglas também, ele de vez em quando também vai, né? Imagino, né, que vai ter outros momentos lá com a gente também dá aula excelente também. Eu sei que nós temos vários professores aqui, e foi bem difícil quando me convidaram, né, para trazer a palavra, porque nós sabemos a condição do professor hoje, né? Não é uma condição muito favorável, né? E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou falar do professor, né? Pela crise que o professor vem passando, é bem complicado. Mas todos nós sabemos que o professor é uma figura que marca, né? Nós tivemos um exemplo aqui da Nádia sendo conduzida aqui à frente, né? Sendo homenageada. Vimos ela e os alunos dela bastante emocionados por essa despedida. E eu acho que cada um aqui tem alguma lembrança de um professor, talvez positiva ou negativa, né? Mas cada um tem uma lembrança aí de um professor. Eu tenho as minhas lembranças. Tive um professor na faculdade, Sertã, eu acho que todos que tiveram aula com ele, junto comigo, tiveram essa marca. Ele teve a incrível façanha de reprovar uma turma inteira por uma questão que até hoje é duvidosa. Quando eu estudei no Seminário do Sul, tive um professor que virou lenda, o professor London Jones, maravilhoso. Quem estudou no seminário, se não teve aula com ele, com certeza já ouvi falar que ele é uma lenda, maravilhoso, um excelente professor. Tive no segundo grau a professora Adelina, que está lá no cantinho, minha professora de história maravilhosa. Enfim, todos nós temos aí nossas lembranças, né, de professores. Infelizmente, o professor hoje é uma figura bastante desvalorizada. Sofre não só desvalorização, mas muitas humilhações aí no dia a dia. Você talvez já tenha visto em algum documentário, em algum telejornal, professores levando soco de alunos, recebendo cadeiradas. Não só a situação do salário, né, isso é até o mínimo, né, quando a pessoa tem uma certa segurança, né, ele até leva, né, adiante a questão do salário. Mas professores que sofrem ameaças de morte. A situação para o professor hoje, a situação está bem crítica mesmo. E aí eu fiquei pensando, puxa, mas também não é só o professor que sofre, né, ameaças, que sofre circunstâncias complicadas, que sofre crises. Existem pessoas de outras classes, de outras profissões que também estão sendo ameaçados. Talvez você na sua vida familiar ou na sua vida espiritual também sofra algum tipo de crise, né? A crise é comum para qualquer um, não precisa ser professor para passar por crise.
E aí eu fiquei pensando, quem na Bíblia poderia ser um exemplo para nós hoje? E aí Deus colocou no meu coração um personagem, vamos lá, deixa eu pegar a passagem aqui, 2 Crônicas. Vamos para 2 Crônicas, o pastor está me chamando a atenção que eu estava falando baixinho, distante do microfone. 2 Crônicas, capítulo 29, eu separei um exemplo de um personagem que, na verdade, ele nem foi professor. Mas é um exemplo de uma figura que passou por uma crise muito grande. Essa crise foi uma verdadeira ameaça no local onde ele morava. Embora ele não fosse professor, ele era um personagem muito importante. Foi o rei Ezequias, que todos nós conhecemos muito bem. Ezequias, só para refrescar a memória, né, acho que todos aqui estão com a memória assim, bem fresquinha, mas enfim. Todos nós lembramos bem quem foi o pai do rei Ezequias, né, o rei Acais, um péssimo exemplo de rei, péssimo exemplo de pai, deixou um péssimo exemplo de tudo. Ele praticou idolatria, colocou ídolos em todos os lugares do reino de Judá. O templo em Jerusalém ficou abandonado, fechado, os sacerdotes foram exilados. Ele chegou a sacrificar alguns de seus filhos aos deuses cananeus. Enfim, ele fez tudo que não deveria fazer, ele fez. Inclusive, hoje, se você for para a escola dominical, eu espero que vá, na sua classe, você vai estudar um pedaço da história que tem a ver com esse momento. Na lição de hoje, nós vamos estudar alguns dos capítulos iniciais do profeta Isaías, em que ele menciona um pedaço muito interessante do rei Acais, que diz que no cenário do Oriente Médio eles estavam sofrendo uma ameaça muito grande, que era o Império Assírio. Os assírios eram bárbaros, cruéis, onde eles chegavam, eles massacravam as pessoas, humilhavam, cometiam atrocidades. E os assírios estavam se aproximando dos reinos Síria, Israel e Judá. E aí grandes inimigos começaram a fazer aliança para deter esse mal maior. Israel, o reino de Israel e o reino da Síria começaram a fazer uma aliança. E eles queriam que o reino de Judá também participasse dessa aliança. E aí Acais, rei de Judá, disse, não vou participar dessa aliança. E nós temos na Bíblia, no livro de Isaías, hoje na escola dominical você vai estudar isso, que Deus fala para o rei Acais, não tenha medo, eu vou proteger o reino de Judá, esse mal não vai chegar sobre o reino de Judá. Acais não confiou na palavra de Deus. Sabe o que ele fez? Ele não só não confiou na palavra de Deus, como ele foi buscar a ajuda dos maiores inimigos, dos assírios. Ele pagou para os assírios para se proteger. E com isso, ele vendeu a liberdade do reino de Judá. A partir daí, o reino de Judá perdeu a sua liberdade, a sua independência e teve que constantemente pagar tributo a esses inimigos. Enfim, Acais morreu. E o seu filho, então, assumiu o trono, o rei Ezequias, o bondoso rei Ezequias. E aí vamos acompanhar, então, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 2, diz assim, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ezequias, então, ele foi um rei excelente, ele foi uma pessoa excelente aos olhos de Deus. Ele retirou todos os ídolos do reino, ele reconstruiu, restaurou o templo, reabriu as portas do templo, restaurou o culto, celebrou a Páscoa novamente, que há muitos anos não era celebrada, trouxe os sacerdotes de volta. Enfim, ele se preocupou em desfazer todas as maldades que o pai dele tinha feito. Ele foi um rei excelente aos olhos de Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 30... verso 20, nós temos o testemunho do próprio Deus. Diz assim, 2 Crônicas 30, 20. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Tamanho respeito que o rei Ezequias tinha, é um rei humilde, procurou ser excelente em todas as coisas que ele fazia, procurou servir a Deus de todas as formas, com toda sinceridade. Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor do rei Ezequias e abençoou o povo por causa disso. Entretanto, tem uma passagem bem complicada lá em 2 Crônicas, no capítulo 32,
que gera uma certa crisezinha, você vai lendo a história e vai vendo que o rei Ezequias foi excelente, foi maravilhoso, ele fez coisas maravilhosas, ele se preocupou em fazer o povo se voltar para Deus, voltar o seu coração para Deus, que o povo procurasse agradar a Deus em tudo. E apesar de toda a bondade do rei Ezequias, apesar de tudo de bom que ele fez, diz assim, segundo Crônicas, capítulo 32, depois dessas coisas e de ter agido com tanta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e procurou separá-las para si. Quer dizer, depois de ter sido tão fiel ao Senhor, o Senhor permitiu que uma ameaça tão grande se aproximasse dele. E a gente fica pensando, puxa vida, ele não merecia, né? Ele foi tão fiel a Deus, Deus não podia ter afastado aquela crise, mas aquela crise chegou e foi gravíssima para o reino de Judá. Entretanto, a história mostra que mesmo que Ezequias e todo o reino de Judá tivesse passado por essa crise, Deus não abandonou o povo. Deus atravessou aquela crise junto com o povo. E aquela crise foi uma oportunidade do povo experimentar a glória de Deus, do povo ver Deus em ação. O povo saiu daquela crise e recebeu uma grande vitória, e teve uma experiência tremenda com Deus. Depois dessa situação aqui, o que acontece? O rei Ezequias, ele fez muitas reformas no reino, fez o povo se voltar para Deus, restaurou o culto a Deus. E o que acontece? No meio dessas reformas que o rei Ezequias estava fazendo, só para você entender, ele deixou de pagar o tributo ao rei assírio. Era isso que estava acontecendo nesse cenário que nós vimos aqui em 2 Crônicas 32. Ele deixa de pagar o tributo, porque o pai dele já tinha vendido a nação, e ele então, Ezequias, quando sobe no trono, ele diz, chega, vamos deixar de pagar tributo, nossa nação é independente, Deus nos fez assim, e vamos deixar de pagar esse tributo. Bom, Ezequias sabia que isso não ia ficar por isso mesmo. Ele sabia que o rei assírio ia sair lá de longe, da capital dele, ia marchar contra o reino de Judá, e ia cobrar o tributo. E foi o que aconteceu. Ezequias, então, sabendo que o inimigo chegaria, o que ele fez? Preparou o reino de Judá para a chegada do inimigo. E aí, você em casa, você pode ler com calma, tudo que o rei Ezequias vai fazer ao longo do capítulo 32, vai descrevendo tudo que ele vai fazer para preparar o reino para a chegada do inimigo. Ele vai criar cidades fortalezas ao longo do reino, vai aumentar a quantidade de tropas. Só na capital, em Jerusalém, o que ele fez? Ele aumenta as defesas da cidade, reforça as muralhas, aumenta a quantidade de torres. Ele traz água para dentro da cidade, para que quando o inimigo chegasse e cercasse a cidade, eles estivessem abastecidos de água do lado de dentro. Não só satisfeito com isso, o que ele fez também? Ele pensou o seguinte, bom, eu vou ter água dentro da capital, os inimigos vão chegar, vão cercar a cidade, mas eles também vão ter água do lado de fora. Nada disso. O que ele fez? Ele pegou as fontes que existiam fora de Jerusalém, fora dos muros da cidade, ele escondeu todas as fontes, ocultou as fontes, para que o inimigo não tivesse acesso à água. Então, o rei Ezequias cuidou de todos os detalhes, porque ele sabia que o inimigo chegaria para cobrar o tributo que ele deixou de pagar. E isso aconteceu. O rei assírio chegou e invadiu o reino de Judá, conquistou várias cidades. Existem alguns documentos arqueológicos que mostram esse pedaço da história. Foi encontrado no palácio do rei assírio em Nínive 2 relevos, são chamados relevos de Laquis. Laquis é uma cidade no sul de Judá, onde o rei assírio ele aparece representado, conquistando várias cidades. E no outro relevo mostra os assírios empalando judeus. Então eles praticavam horrores. E quando ele chega, ele vai conquistando cidade após cidade. E depois de tudo isso que o rei Ezequias fez, de cuidar das defesas da cidade, apesar de tudo isso, o coração do povo começou a temer. Temer porque eles sabiam da fama, da crueldade que os assírios eram capazes de praticar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versos 7 e 8, nós temos as palavras do rei Ezequias ao povo de Judá para que eles não temessem. Né? O rei Ezequias estava tentando acalmar o coração do povo para que eles pudessem lutar contra esse mal. E aí lá em 2 Crônicas 32, 7 e 8 diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele,
porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Apesar de todos os esforços de Ezequias, o inimigo chegou, invadiu o reino de Judá. Entretanto, com essa palavra, né, o povo se acalmou um pouquinho. Mas o que aconteceu? O inimigo, né, os assírios, eles não ficaram só na conquista de algumas cidades. Os assírios marcharam contra a capital, marcharam contra Jerusalém. E os judeus que viviam na capital e o próprio rei Ezequias ficaram lá trancados na cidade, fecharam as portas da cidade, ficaram lá cercados, os inimigos ao redor, e eles não podiam entrar nem sair. E existe um outro documento arqueológico, que é o cilindro de Senaqueribe, onde esse rei assírio, ele deixa registrado e cita o rei Ezequias. E ele diz: eu cerquei Jerusalém, eu prendi o rei Ezequias em sua capital. Inclusive ele diz que prendeu o rei Ezequias como um pássaro engaiolado. E ele diz até o tributo que ele estava cobrando do rei Ezequias. Apesar dessa vitória que o rei assírio proclama, a história continua, nós temos essa passagem na Bíblia. Os assírios estavam então cercando Jerusalém, o rei Ezequias estava preso na capital, a ameaça agora era mais real ainda, a ameaça estava na porta dele. E o que ele faz então? Senta e chora? Não, se você já conhece a história, você sabe como é que ela continua, né? O rei Ezequias, ele vai procurar um homem de Deus, ele vai procurar o profeta Isaías. E juntos, eles oram a Deus. Eu já ouvi um pastor dizendo uma frase bem interessante. Ele disse que no mundo, a pessoa quando ela passa uma dificuldade, quando surge uma ameaça, no mundo a pessoa tem 4 saídas, né? A ameaça chega, o que a pessoa no mundo faz? Ela pode fugir para o norte, para o sul, leste ou oeste. Mas o cristão, ele tem uma 5ª saída, que é a saída para o alto, quando ele dobra os seus joelhos e clama ao seu Deus. E foi isso o que o rei Ezequias e Isaías fizeram. Eles buscaram essa 5ª saída que o mundo não conhece. Eles dobraram os seus joelhos e clamaram ao seu Deus. E aí com isso a gente já aprende que se parece não ter saída, a saída que a gente tem é o quê? É orar, é buscar o nosso Deus. Quando a ameaça surge, essa saída é a mais apropriada. Não adianta nosso conhecimento, não adianta o que nós podemos fazer, de tomar atitude, de ir lá, de fazer, de falar, de buscar alguém. Tudo que nós podemos fazer, a coisa mais importante é orar. Bom, a história continua. E qual o resultado dessa ameaça que estava ali na porta de Jerusalém? Ezequias e então o profeta Isaías buscam a Deus. O resultado, nós temos lá em 2 Crônicas 32, versos 21 a 23, diz que, a partir do verso 21, diz que o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e do profeta Isaías. E diz assim: então o Senhor enviou um anjo, destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha o seu rosto em terra. E entrando na casa do seu Deus, os seus filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de toda a nação. E com isso nós temos então um exemplo de um personagem que sofre uma grave crise, uma ameaça muito grande, e como ele consegue sair dessa crise, como ele consegue sair dessa ameaça, simplesmente orando, buscando um homem de Deus, e juntos, eles orando, clamando ao seu Deus. E aí eu fiquei pensando que talvez, ou com muita probabilidade, não são só os professores que passam por crises. Você talvez, sei lá, sendo médico, advogado, estudante, dono de casa, enfim, esteja passando por alguma crise, e talvez, assim como o rei Ezequias, você já fez o que foi possível fazer.
O rei Ezequias fez o que foi possível, preparou o reino para a chegada dos inimigos, fez o que ele podia e mesmo assim não adiantou. A ameaça se aproximou. E talvez você já tenha feito o que foi possível fazer, talvez você tenha ido até onde deu para ir e mesmo assim a situação se complicou. Talvez como os professores você esteja sendo desvalorizado, talvez como o rei Ezequias sendo ameaçado. Então preste atenção novamente nas palavras do rei Ezequias, que ele diz ao povo: esforçai-vos e tende ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria ou por causa dessa ameaça que está sobre a sua vida, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Que você descanse, assim como a Bíblia diz que aquele povo descansou nas palavras do rei, que você também possa descansar nessas palavras. E preste atenção, com essa palavra, também fique atento àquilo que Deus coloca no seu coração. Se Deus te deu um ministério, se Deus te deu uma profissão, enfim, Deus lhe incumbiu de alguma coisa. Não saia nem 1 milímetro da posição que Deus te colocou. Não saia nem 1 milímetro dessa posição, porque se Deus te trouxe até esse momento, até esse local, Deus vai garantir que você chegue até o fim. E não se preocupe se o mundo não te valoriza, né? Professores, não se preocupem. Está vendo a Regina ali? Oi, Regina. Não se preocupem se o mundo não nos valoriza, ou como cristão, como profissional, como dona de casa, como estudante, enfim, não se preocupe com isso. Porque o nosso valor não está no mundo, mas está em Deus, nós sabemos disso, né? Sabemos tanto que Deus nos valoriza, que Ele morreu e ressuscitou por nós. Sabemos que o nosso valor está aqui na palavra de Deus. E o que a palavra diz de nós? Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso. Então o nosso valor está em Cristo, não podemos esperar que o mundo nos valorize. Nós temos sim que ficar firmemente no local onde Deus nos colocou. Temos que ficar na posição em que Deus nos colocou e crer que Deus vai nos garantir que nós cheguemos até o final, que a gente cumpra aquilo que Ele nos incumbiu de fazer. Porque, afinal de contas, Ele não vai dar uma ordem para você e te deixar, agora vai e se vira. Né? Deus não faz isso. Ele nos capacita para a obra. Se Ele nos chama, Ele também nos capacita. E que você, nessa manhã, saia daqui com essa certeza que Deus vai te capacitar. Que não importa o que seja, se você sofre ameaça como o rei Ezequias estava sofrendo, se você é desvalorizado, como infelizmente tantos professores são hoje em dia, não se preocupe. Deus está vendo. Deus valoriza. Deus está junto com você atravessando a crise. Creia que Deus vai dar vitória. Assim como Deus garante cada professor que está aqui hoje. Deus garante a vida e o sustento de cada um deles. Deus protege contra as ameaças que muitos professores sofrem hoje em dia. Deus guarda cada professor. Deus guarda cada profissional. Se preocupe apenas em permanecer no ponto onde Deus te colocou. E creia que para a honra e para a glória do nome do Senhor, Ele vai sustentar você. Ok, irmãos? É essa palavra que eu queria trazer, que Deus colocou no meu coração. E que isso sirva como uma palavra, né? Como uma palavra de esperança, não só para os professores, mas também para cada profissional, ou dono de casa, ou aposentado, ou estudante, enfim, todos nós que passamos por crises ao longo da vida, que possamos nos espelhar nessa palavra, nesse exemplo desse rei, que aos olhos de Deus foi excelente, simplesmente porque fez uma atitude muito simples, orou, clamou ao seu Deus, e que nós possamos fazer isso também, porque é aí que nós conseguimos a nossa vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem ouviu o Senhor aí nessa manhã diz amém.